A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de nós. Meus amados irmãos, mais uma vez aqui, né, presente e levando aquilo que Deus nos deixou para nos levar. Amém? Ainda agora eu iniciei aí, caiu a internet de vez, então eu estou aqui mais uma vez aqui, né? E só a misericórdia de Deus, mas a misericórdia de Deus é quem faz nós caminhar, é quem faz nós andar, quem faz nós viver, é quem nos levanta. Amém? Então é pela misericórdia de Deus mesmo. Então, mas pode haver o que vier. Sempre o Senhor Jesus vai vencer. E aquele que estás com ele também vai vencer. Amém? Ele disse, né? Tem bom ânimo. Eu já venci. Então quer dizer que nós também vence. Só se nós desistir, aí é outra coisa. Mas se nós não desistir, a nossa vitória está aí, né, conosco. Amém? Então eu estava até cantando um louvor, que é muito lindo esse louvor, né? E para mim é um começo de um entender o que Deus quer fazer conosco, é um entender como se realiza na nossa vida a presença de Deus. Que às vezes nós quer antes do tempo. Às vezes nós quer fazer algo desagradável a Deus e nós quer ali o agradável de Deus. Então isso gera, né, não uma confusão, mas uma separação entre nós e Deus. Deus diz assim que o que separa nós dele é o pecado. Quando nós insistimos no pecado, aí gera essa separação. Amém? Então, mas olha só, eu estou aqui no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 1, né? Mas eu vou ver se eu consigo cantar um pedacinho desse louvor, para você ver como que é a letra da música. Esse louvor é muito antigo. Olha a letra deste louvor, né? Fala assim: o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor de mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque de tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele aclama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos, Você é um escolhido, a sua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar da cinza e do pó. Deus vai Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê te falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu para vencer, que já sabia porque... Fica coisa direta essa internet aqui. Mas é uma coisa que nós temos que aprender. Olha a letra desse louvor. É que nós nunca recebemos de algo que não é nosso. Você não pode pedir algo de... Por exemplo, você tem um pai e tem uma pessoa ali do lado que não é pai. Você vai pedir o pai ou vai pedir a pessoa que não é pai? Isso não é referência desse louvor. O agir de Deus é lindo. Mas para quem é fiel, ou seja, para quem anda com ele. Para quem anda com ele. Para quem não anda, tá aí a ombreira eremitas, né?
paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, seu ministério, em nome de Jesus, amém? Então diz assim, olha o que Deus diz nesta mensagem. Pai eterno e querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez eu peço a direção do Senhor, para que o Senhor fale conosco através dessa mensagem, Pai. Nós somos pequenos, falhos e temos muito defeito. Mas aqui está, eis-me aqui, Pai. Usa-me como instrumento nas tuas mãos, para que leva esta mensagem, para que estenda esta mensagem aonde o Senhor quiser, Pai. Estou aqui para anunciá-lo, Pai. Realizá-lo aquilo que o Senhor nos deixou. E depois de ser realizado é o Senhor, Pai. É com o Senhor. Porque tem muita gente aqui precisando, Pai, ter um entendimento limpo, a direção correta, não um caminho tortuoso e sim plano, Senhor. E a Tua palavra é quem faz tudo isso e ainda mais e mais, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós. O Senhor disse que nós ainda estamos de pé por causa da Tua misericórdia, porque dura para sempre. E é mesmo, Senhor. Pois com essa misericórdia, Pai, faz nós entender essa mensagem. Faz nós compreender para que nós participamos o tempo todo, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço desde já, Senhor. Como o Senhor Jesus Cristo nos disse, graças te dou porque sempre me ouve. Pois que seja assim, Pai. Sou pequeno, não sou grande, e dependo do Senhor para fazer as tuas coisas, para levar as tuas coisas, Senhor, a tua palavra, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Então, meus amados irmãos, olha o que essa mensagem diz, através do apóstolo Paulo, um homem usado muito por Deus, foi tirado de um campo de uma desgraça, para colocar num campo de paz, que tenha a salvação como, né? Ali ele diz, agora eu estou esperando só a coroa da minha salvação. Amém? Mas isso quer dizer que não tem luta sim. E a luta é confiável por Deus. Ou seja, nós confiando em Deus, nós é meio que está gerando ali o troféu, levando o troféu já. Amém? Então diz assim, no título diz assim, Paulo e a incredulidade dos judeus. Quem era judeus? O povo de Jesus. Por que não acreditavam então? Não conheciam o Senhor Jesus? E agora? Por que não conheces? Tem judeus ainda? Tem? Só que nós somos ali o resto de Israel, tudo misturado. E o Senhor Jesus deu a palavra ali e disse, ide por todo o mundo. Então ele não escolheu se é judeu, se é grego, se é Israel, não. Ele disse a todos. A palavra é para todos. O Senhor Jesus veio para todos. Né? Se não fosse para todos, ele não teria atendido aquela mulher samaritana. E também aquela mulher sirofenices, né? Ali tem gente que o Senhor Jesus atendeu, que as pessoas ficaram murmurando, aborrecidas, porque não era para ele atender. Até os próprios discípulos mesmo. Então, eu me coloco como o apóstolo Paulo. O Espírito Santo me enviou, me chamou para todos. Não importa quem quer que seja, não importa quem a pessoa, né? Se é de raça, cor, placa de igreja, não. Tem muita gente dentro da igreja que está com fome de justiça, que não conhece a palavra. Isso é uma vergonha, melhor falando. É claro que é falta das duas partes, falta do pastor e falta do, né, independentemente ali,
daquele que foi buscar, que está com fome, que precisa aprendê-lo. Às vezes o pastor ensina direitinho, mas a pessoa não presta atenção. Às vezes, da outra parte, a pessoa presta atenção, mas o pastor não prega direito, prega o que é dele, não o que é de Jesus. Então, tem essa mistura aí. E Deus não fica satisfeito com isso. Nós temos que pregar o que é de Deus, né? Para que aquelas pessoas que estão prestando atenção e as que não estão prestando atenção venham a prestar atenção. E ali o alimento começa a fazer uma nova vida naquelas pessoas. Amém? Então diz assim: digo a verdade, olha só, em Cristo, digo a verdade em Cristo. Ou seja, tudo que ele vai falar é a respeito do Senhor Jesus, pelo qual aquelas pessoas não dão atenção. Naquela época, os judeus eram o que as pessoas era para ter mais intimidade com o Senhor Jesus. Por quê? O Senhor Jesus era judeu. Ou seja, era de raça, era do povo. Então não era desconhecido. Mas foi provado que está na Bíblia que o Senhor Jesus era desconhecido para os judeus. Por que será? Porque eles nunca tinham um entendimento na mente que poderia o Cristo sair dali. Não. Tinha que sair do céu e vir todo de ouro. E o Senhor Jesus disse: eu sou humilde. Deus disse: eu sou humilde. Aqueles que não são humildes não reconhecem a humildade. Porque não tem. Se você tem amor, se você não tem amor, você vai amar quem? Mentira. Ninguém. Então eu só posso usá-lo aquilo que tenho. Então o povo não conhecia o Senhor Jesus porque não tinha o conhecimento de onde vinha, ou seja, o caminho. Qual era o caminho para o Senhor Jesus chegar lá? Foi colocado lá a raiz do rei Davi, que chama até filho de Davi. Uns diziam, um cego, né? Ali até um leproso, o cego meio que dizia: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Então, olha só, digo a verdade em Cristo. Ou seja, apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo, estava relatando o que estava acontecendo. Amém? E o que está acontecendo agora? Aí está a pastora Elisete, né? A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe seu ministério, sua casa, sua vida, sua saúde, sua família, em nome do Senhor Jesus. Então a pastora Elisete está aí também, tomada pelo Espírito Santo, pregando dia e noite, eu vejo, né? Quem dá ouvido? Faz como aquela pergunta lá do Isaías: quem ouviu a nossa pregação? Não ouviu porque não quis, mas está sendo pregado dia e noite. E aqueles judeus não aprenderam, não conheceram, não viveram no Senhor Jesus. Por quê? Porque não quiseram. Mas estava livremente para todos, principalmente para eles, né? Então diz assim: não minto. O apóstolo Paulo falando: não minto, né? Testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração. Isso passa por mim, pela pastora Elisete, pela ombreira Lemita. Por quê? Porque nós pregamos a verdade e as pessoas pouco dão importância. E dói o coração da gente mesmo, né? A gente fica com a tristeza porque a gente vem com alegria. A gente se fortalece, vigia, né? Ali ora, faz de tudo. E aí se enche do Espírito Santo de Deus e vai anunciar-lhe o Evangelho. E quando aparece uma pessoa, ainda é para o quê? Para escandalizar, para dizer: vai trabalhar,
Você está querendo viver às minhas custas, às custas do povo. Assim é que nós encontramos as pessoas. E nós fica triste mesmo, nós fica decepcionado, porque o que nós estamos levando é o que gera uma nova vida para ele, que é o evangelho, a palavra do Senhor. Então o ser humano não conta, e ele pouco importa, porque eles não têm o discernimento para conhecê-lo, aquilo que serve para eles. O homem sem a presença de Deus, o Moisés, o resgatador, que Deus chamou para ser isso, resgatador do povo, lá do Egito. Disse isso: o homem sem a tua presença não é nada, nada. Então, meus amados irmãos, quando nós se preocupa com as pessoas, é porque nós sabe, porque aquela pessoa está vazia, aquelas pessoas estão ali com fome e sede de justiça. Eu falo sempre isso. O que é isso? É falta da presença de Deus, é falta do Espírito Santo. E você só ganha a sua salvação se você tiver o Espírito Santo. Você pode virar de cabeça para baixo, virar morcego, né? Fazer campanha, fazer o que quiser, mas se você não tiver o Espírito Santo, você não ganha a salvação. O Senhor Jesus disse: aquele que clama, aquele que crê, você só vai crer se você chamar o Espírito Santo, né? Então aquele que crê, for batizado, você será salvo. Será que você vai crer em uma coisa que você nunca viu e nunca sentiu? É difícil, isso não existe, não. Aquele homem que estava do lado direito do Senhor Jesus Cristo na cruz, aquele homem sentiu, estava do lado direito, nos últimos recursos ali, nos últimos segundos, mas ele estava sentindo que ali perto dele não era um homem, não era carne, só carne e osso, não. Ali tinha coisa especial, vida do alto, vida do alto. E quando nós sentimos isso no nosso coração, aí a coisa começa a mudar. Amém? Então diz assim: testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Ou seja, o que eu estou falando é verdade. Pode provar. Pode provar. Ou seja, a incredulidade de vocês vão levar vocês para o inferno. É a forma de falar. Tem gente que não gosta de falar no inferno, mas isso não faz diferença nenhuma, não. A diferença que faz é se você não acreditar em Jesus Cristo, você vai para o inferno mesmo. Mas se você acreditar, se você crer, você será salvo. Isso é a palavra que está falando. Então diz assim: tenho grande tristeza e constante dor no coração. Eu me refiro muitas vezes também daqueles que estão dentro da igreja. Já que estão dentro da igreja, por que não fazem algo para sentir o Senhor Jesus? Do próprio Satanás e não se... Amém? A internet aqui deu uma falhadinha, mas estamos de volta. Jesus Cristo mantém essa internet perfeita, em nome de Jesus, para concluir essa mensagem. Está aí a pastora Val. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, a sua casa, em nome de Jesus. Eu estava até assistindo um pouco a sua pregação ontem, se eu não me engano. Que Deus abençoe você, continue pregando o evangelho, a verdade, o evangelho, né? Que é Jesus Cristo, amém? Se quiser entrar, fica à vontade, né? O espaço, a casa é nossa, amém? Então diz assim: tenho grande tristeza e constante dor no coração. As pessoas dentro da igreja se enchem do Satanás e não quer se encher de Cristo. Se enche de fofoca e não se enche da verdade. Isso é que dói o coração da gente demais. Quem está lá fora já está gerado em fofoca, no meio da fofoca.
Mas a Bíblia diz que é mais fácil ele se converter do que aquele estar na igreja cheio de fofoca e atrapalhando os outros. Amém? E olha só, diz assim: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus patriotas, segundo a carne. Sabe, essa palavra anátema, né? Isso quer dizer é uma forma de uma liderança e que gera maldição. Amém? Então, é algo que, como diz aqui lá em Josué, capítulo 6, né? Versículo 18, diz assim, que é o mesmo sentido da anátema, é a mesma vácuo da palavra, ali o que gera. E diz assim: tão somente guardai-vos do anátema. Ou seja, não se inclui com ele. Não se mova com ele, fica longe dele. E diz assim: para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, o tubeis. Ou seja, se você fizer isso, se você andar com isso, com essas pessoas, eu maldiçoo você. É o que Deus está falando. Porque quando a pessoa dá ouvido mais o que é errado, Deus maldiçoa. Porque Deus fala assim, eu sempre gosto de falar, falou para Abraão: ó Abraão, aquele que te abençoar será abençoado, mas o que te amaldiçoar será amaldiçoado. E quando você escolhe o mal, você está escolhendo o quê? O mal, a maldição. E Deus vai te amaldiçoar. É o que você escolheu. Ele diz lá em Deuteronômio, capítulo 30, né? Deixo a vida e deixo a morte. Escolhe, pois. Você que escolhe. Eu, pastora Val, acho que é Valquíria, se eu não me engano, mas é Taval, né? A ombreira Elemitas, ali a pastora Elisete, nós escolhemos, né? Nós escolhemos e todos vão escolher, independentemente de quem quer que for. Mas vai escolher, cuidado para não escolher errado. Cuidado para não escolher errado. Essas pregações que nós estamos anunciando, que Deus toca no nosso coração, vindo do Espírito Santo, é para que vocês escolham certa. Aqui a escolha de vocês seja certa, seja viver, não seja a morte. Que seja a bênção e não a maldição. Então nós não estamos aqui para se aparecer, não. Se eu pudesse cortar minha imagem aqui, eu cortaria, deixava só a voz. Mas que para vocês tenham conhecimento, quem está falando, quem Deus escolheu para falar, por isso que a pastora Lisete também, a pastora Val, a ombreira Lemita, né? Aí está a pastora Josefa também faz a mesma coisa. É para isso. É que nós não somos dos mentirosos, não. Nós não somos dos disfarçados, nós não somos daqueles que têm capa, não. Nós está levando aqui a sério a verdade que o Senhor Jesus deixou para nós levar. Doia que doer, como diz o apóstolo Paulo, eu fico triste, incessantemente dói demais, porque nós mete a cara levando a verdade e as pessoas escolhendo a falsidade, se alimentando das mentiras, das fofocas, do que é engano. Então, meus amados irmãos, isso é fato no dia de hoje, ou seja, é correto no dia de hoje acontecer isso. Não era para ser correto, mas é o que está sendo. A humanidade dá mais valor ao mal do que ao bem.
Mas a palavra está sendo anunciada, a verdade está sendo mostrada e anunciada, né? E Deus diz assim: tu ouve e faz que não ouve. Tu ouve e faz que não ouve. Tu vê, faz que não vê. Então, maldito é aquele que não dá valor à verdade. Maldito mesmo. Então, e a palavra diz assim: são israelitas. Pertence-lhe a adoção. Adoção. Ou seja, é para conhecer o Jesus Cristo. Faz parte. Nasceu de lá Jesus Cristo. Viu os milagres, viu os feitos, os prodígios, viu a história do Senhor Jesus, o que ele fazia. Dava errado? Não. Dava certo, sempre deu certo, tudo perfeito que o Senhor Jesus fez. Por que dão ouvido às coisas erradas? Dão os ouvidos fariseus, saduceus, sacerdote, maldito de coração cheio de rapina e de maldição. Por que dava ouvido então? E não dava ouvido o Senhor Jesus perfeito, levando a palavra que restaurava, que curava. Eles viram os milagres. Então era da doação, mas se desviaram, porque não são dele. O Senhor Jesus disse, né? O Senhor Jesus disse lá em João capítulo 8, versículo 47. O que é de Deus ouve o que é de Deus. O que não são, os que não ouvem, os que não têm aquela convicção, o que não aceita, o que não aguenta, melhor falando, o que não aguenta a palavra verdadeira, é porque não são do Senhor Jesus. É porque já está tomado o coração de maldade, do que não presta. Já está cheio. O Senhor Jesus disse, né? Você bebe o que está dentro do coração, porque é o que você vai soltar. Você não vai falar coisa boa, sendo que o seu coração está cheio de coisa ruim. Se o coração está cheio, então como que você vai encaixar mais coisa boa lá dentro? Se já está cheio. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor faz com que você desvazia, para que você se encha com coisa boa. E é através dessas pregações, através da palavra do Senhor, através do Santo de Israel, é que você é desvaziado. Como? Aceitando ele. Eu vi até um homem ontem, falando, acho que no TikTok, né? Falando que o homem não tem que aceitar Jesus. Porque Jesus não é encomenda, não é uma coisa. Meu filho, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Sabe por quê? É o único que leva até a Deus para você ter a salvação. A Bíblia relata isso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você não pode aceitar o Satanás e andar por Jesus Cristo e chegar a Deus. Não. Então preste atenção que sai da sua boca. Porque gera morte para você. Você não chega a Deus se não ser por Jesus Cristo. Se você não aceitar, infelizmente você vai ficar. E vai para o fogo do inferno. Não tem para onde, só tem essas duas partes. Um é caminho, que quer dizer coisa boa. Coisa boa. Então, olha, eu sou lá do Piauí. Lá tem muitas veredas, que chamam vareda é a mesma coisa. E quando tem aquele lugar que a gente anda, que é tortuoso, cheio de buraco, nós não chamamos caminho. Por quê? Porque não presta. Porque não presta. Mas quando você sai num algo que é plano, é bom de você andar, aí as pessoas falam, este é um caminho. Então, presta atenção, esse que falou aí no TikTok, é para você mesmo. Você não pode aceitar aceitar Satanás e ganhar salvação. De maneira alguma isso vai existir. Então você tem que aceitar Jesus Cristo sim. Ele não obriga você, ele não entra em você obrigado. Não. Então a Bíblia está errada, então, nesse caso para você.
Porque lá em Deuteronômio capítulo 30 diz assim: eu deixo a vida e a morte. Escolha. Ou seja, aceite, é a mesma coisa. Ou será que você não estudou? Você é um homem culto, estava lendo aí, né, corretamente. Só que a sua mente está poluída. Está poluída. É isso mesmo. Tá? Então, não faz confusão colocando a verdade junto com a falsidade, não. Colocando a vida, misturando com morte, não. A vida é vida, a morte é morte. A morte leva ao inferno, a vida leva ao céu. Amém? Quem se doer, problema de quem se doer. Mas a verdade é separado da falsidade, não mistura não, tá? Por isso que o mundo no Brasil, em todos os lugares do mundo, mas no Brasil está gerando esta confusão toda, por causa estão aí detendo a verdade, dizendo que é falsidade, e a falsidade dizendo que é verdade. Nunca existiu, tá? O que é verdade, o que é falsidade, tá? Não mistura não, né? Ontem eu vi até o pastor, né? Eu esqueci até o nome, que ele até é do Senado lá. Não sei se ele é deputado federal ou é deputado federal, parece. Ele falando a respeito das pessoas que fazem o bem e é julgado dia e noite. E as pessoas que fazem o mal não é julgado. Para aí, gente. Tem coisas erradas aqui no Brasil. E quando não consertarem isso, quando não der valor à verdade, deixar a verdade no lugar da verdade, a falsidade no lugar da falsidade, enquanto não fizerem isso, vai de mal a pior o Brasil. Aonde quer que seja, tá? Aonde quer que seja. E isso é para presidente, é para ministro, é para juiz, é para advogado. Isso é para governador, para prefeito, senador. Isso daí é para todos, para pastor e para bispo, porque estão misturando. É para apóstolo, é para quem quer que seja, para padre, papa. Isso não importa, a palavra do Senhor é para todos, a verdade é para todos. Queira, se quiser. Amém? Mas não vá misturar verdade misturando com falsidade, não. Não misture, né? Você paga o preço, paga mesmo, não importa quem seja. Amém? O anjo que estava lá no céu, queria misturar as coisas, desceu de lá do céu rebolado. Ele não desceu caminhando, não. Ele não veio de lá em algo e colocado aqui na terra, não. Ele desceu, foi de rebolada mesmo. E é o que gerou aí o Satanás, que está aí perturbando a vida de muita gente. Amém? Então vamos para a palavra aqui. E diz aqui: são israelitas, pertence-lhe a adoção. Para aí, gente, isso é muito penoso, ou seja, é muito triste. Eu estar dentro de uma igreja, ali o pastor falando a verdade e eu me enchendo de quê? De falsidade, de fofoca. Para aí, gente, é triste demais isso, gente. É triste. Mas para quem não tem o Espírito Santo, fazer o quê, né? Entra, o primeiro que vem entra. Se nós não estiver cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que vir na sua frente você pega e come. Você pega e se alimenta com ele. Está aí a Alcioneide, não é isso? Castro. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Então ele diz assim, ó. E também a glória, ou seja, conhecedor. As alianças. As legislações. O culto. E as promessas também. Gente, nós vamos para o inferno se nós quiser. O povo de Israel não entrar na terra prometida que não quiseram. Mas foi anunciado. Só que as pessoas querem o quê? Deitar numa cama
dormir sem fazer absolutamente nada e quando levantar, quer comida dentro de casa, tudo organizadinho e ali ir para o céu. Amém? O Senhor Jesus disse isso lá em Mateus: esforçai-vos para entrar no reino, para entrar na porta estreita, que quer dizer o reino do céu. Não esforça não. Amém? Esforçar para ir para o mundo, você esforça. Para estar com Jesus Cristo, não. Eu tenho falado isso lá no meu trabalho demais. Eu falo mesmo. Se zanga, tem gente que não fala comigo às vezes, se aborrece, mas aborrece mesmo. O Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, brilhai vós também. Ou seja, se Cristo está em mim, eu tenho que apresentar ele para o povo. Se eu não apresentar, fica como aquele homem lá do denário. Você esconde e até você perde também. Amém? Então diz assim, deles são os patriarcas, e também deles descende, ou seja, da descendência, é a mesma coisa. O Cristo. Ou seja, da mesma raça de Cristo. Eu estou falando raça assim, que é da mesma pessoa. Conhece de ponta a ponta e não serve. É conhecedor do bem de ponta a ponta, mas não colhe, não faz o bem, faz o mal. E dói demais mesmo, gente. Dói demais. Nós temos visto pastores, bispos, obreiros, bispos, até apóstolo, conhecedor da palavra, e anda contaminando as pessoas. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, desculpa, gente, que aconteceu uma coisa triste, terrível comigo, que eu nunca pensei. É cara que o Senhor Jesus diz sempre, aquele que leva o meu nome, ele é envergonhar, as pessoas querem envergonhar, querem pisar, querem fazer tudo enquanto que não presta. Mas o apóstolo Paulo disse para Timóteo, Timóteo, fica aí cuidando do povo, porque aí neste meio tem gente disfarçado, estão colocando uma nova doutrina, um novo fundamento. Isso vai gerar polêmica, vai gerar tumulto, confusão. Cuidado, Timóteo. Você é um homem de Deus, então cuida aí. Amém? Então, gente, eu fico preocupado demais daquele que veste uma merda de uma roupa. Eu vou dizer uma merda que não vale nada a roupa. Não vale não. O que vale é seu coração. Se você não der importância para colocar o bem, você está no inferno mesmo. Quem quer que seja, pastor, bispo, obreiro, né, padre, papa, juiz, prefeito, tudo. Isso é gerado na humanidade inteira. Não importa você botar gravata, roupa, farda, isso não serve de nada. O que você tem que colocar para servir é seu coração, se você se encher de bem, de coisa que presta, da verdade, deixar o Espírito Santo lhe usar, deixar o Espírito Santo fazer morada. O Espírito Santo não pode passear em você, não. Tem que ser morada, seu corpo, seu coração, tem que ser morada do Espírito Santo. E isso dói dentro da gente às vezes. Então diz aqui, e também deles descende, que é descendente, a mesma coisa, o Cristo, segundo a carne, a qual é sobre todos, Deus bendito para todos, e o sempre. Deus, o qual o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, mas nem todo dá valor. Amém? Deus bendito para todos, o sempre. Nem todo mundo quer, prefere ser
maltratado e ir para o inferno de que aceitar a Deus, aceitar Jesus Cristo. Amém? E diz assim, amém. Então, meus amados irmãos, eu fico um pouco triste através de acontecimento, tá? Por que eu fico meio triste? É porque nós somos conhecedor, rapaz, de Jesus Cristo. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim, acho que é em Romano mesmo, né? Todos têm conhecido. Olha aí, gente. Se todos já têm ouvido, já sabe quem é. Né? Já sabe quem é. Então, nós temos uma oportunidade. Aí está o Francisco Bernard, o pastor. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você, sua vida, seu ministério, sua casa. Em nome de Jesus. Nós somos privilegiados de tanta oportunidade que nós temos. Tá? E nós despede. Lá em Lucas, capítulo 18, 19, se eu não me engano, o Senhor Jesus mostrou isso para aquele povo, né? Para aquele povo. Deixa eu verificar aqui. Aqui, 19:41. Lucas 19:41. O Senhor Jesus disse assim: quando ia chegando, o Senhor Jesus ia chegando lá em Jerusalém, vendo a cidade, chorou, ou seja, vendo a cidade destruída. O Brasil está destruído ou não está? Só louco. Só louco. Para não falar que está destruído. Só louco. Que está destruído. O ser humano está comendo uns aos outros, né? Ser humano matando uns aos outros, pisando uns aos outros, é rei contra rei, igreja contra igreja, que é placa de igreja, eu estou falando, tá? Placa de igreja contra placa de igreja, né? Pai contra filho, filho contra pai, filha contra mãe, mãe contra filho, nora contra sogra, né? E sogra contra nora, e ali gera um tumulto, confusão. Cadê o amor? Você acha que isso não está um desastre? O Brasil? Não está um desastre? A misericórdia de Deus está em alguns corações, que é o amor de Deus, né? Está em alguns corações que está clamando dia e noite para que não seja destruído o Brasil. É isso mesmo, quem quiser achar ruim que acha. Mas em alguns corações, Deus, ele aceitou o amor de Deus, o sofrimento de Jesus Cristo, ele está junto, sofrendo junto. E isso é que gera o amor dentro da pessoa. Quando você aceita, né, sofrer junto com Jesus Cristo, isso é o amor que entra dentro de você, pelas pessoas. E aí você ora, você clama, você suplica a Deus. É por esta causa que o mundo ainda não foi destruído. Amém? E diz assim, quando Jesus Cristo ia chegando em Jerusalém, ele disse, quando ia chegando, vendo a cidade destruída, né? Chorou, claro, quem não chora? Eu quando não vejo uma pessoa destruída, eu já chorava ali uma cidade inteira. E o Senhor Jesus é perfeito, gente. Quando ele vê um risco na perfeição, ele já dói dentro dele, porque ele deixou tudo perfeito, gente. Tudo perfeito. Ele deixa uma criança perfeita. Perfeito porque a criança, ainda que nasça no pecado, mas é limpo. Automaticamente o Espírito Santo limpa aquela criança. E vai crescendo, crescendo, aí começa já... Não, eu quero experimentar o mal, eu quero experimentar aquilo, eu quero experimentar... Sabe o que eu falo? Modinha. Modinha está acabando o ser humano, acabando criança, acabando o ser humano, o coração do ser humano. Isso eu falo e é mesmo. Brinco. Não é moda não? Brinco para o homem usar? E está acabando. Ah, mas isso não leva à salvação eu usar um brinco. Então comece por aí. É calça que mostra o fundo todo, mostra a calça toda. É isso?
É isso aí. Não, gente, você tem que andar como Jesus deixou você para andar. Seja você mesmo, não seja, eu quero ser fulano, quero andar igual ele. Não, não seja isso não. Seja você mesmo. É por isso que a palavra estava dizendo, você conhece, você anda porque você quer. Então você vai para o inferno porque você quer. Você come merda se você quiser. Mas Deus deixou o alimento. Aí você é que escolhe. Amém? É uma palavra meia fé, mas é para doer mesmo. Porque não adianta falar a palavrinha que eles... mas eles vão... Não. Como diz, eu vou estudar para me poder falar. Não, não faça isso, não. Fala o que o Espírito Santo manda você falar que é melhor. E aí vai restaurar você e vai restaurar aquele que você falou, para quem você falou. Amém? É a mudança. Está aí a Paulinha Angel. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua casa, né? Sua família, em nome de Jesus. Então o Senhor Jesus disse assim, chorou, o Senhor Jesus chorou porque viu a cidade destruída. Ou seja, ao ser humano não dando ouvido, não prestando atenção, não fazendo o que é bem, fazendo o que é mal. Adorando outros deuses, fazendo tudo que não presta. Prostituição, lasciva, egoísmo, tudo de nariz empinado, quer dizer assim, eu vivo por minha vida. O Senhor Jesus chorou, porque não queria, não é para ser assim. Nós nascemos para Cristo, e nascemos por Ele, foi quem gerou nós, é por causa dEle. Nós fomos gerados para Ele por causa dEle, gente, amém? Então ele diz assim, e dizia, o Senhor Jesus dizia, isso é uma chamada de atenção. Uma letra A, um H e um ponto diz assim, é uma chamada de atenção. Se conhecera por ti mesmo, ainda hoje. Olha só, por quê? O Senhor Jesus estava lá, junto com eles. Eles poderiam se arrepender naquele momento. Mas cadê? Então a palavra está indo aí. E você pode se arrepender. O Senhor Jesus, Deus, no Velho Testamento, né? Olha o que Deus diz no Velho Testamento. No Velho Testamento. Vamos aqui. É rapidinho que eu vou terminar. Velho Testamento, Deus diz assim. Então hoje, olha só. Então hoje. Hoje é hoje. Para nós não tem amanhã. É hoje. Eu queria que prestasse atenção nisso. Então, hoje, te declaro que certamente... Eu vou começar um mais atrás, um versículo mais atrás, para você entender bem melhor mesmo. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvido, e for rebelde, for seduzido, que aqui está escrito, é a mesma coisa de rebelde, forem seduzido e te inclinarem a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerá. Perecerá. Amém? Não permanecerá longe tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuir. Certo? Ou seja, você não tem mais alegria, você não tem mais paz. É o resultado desse versículo. Se nós se separar de Deus, nós não temos nada que preste mais. A única coisa que presta no homem, sabe o que é? A presença de Deus. A única coisa. Se você deixar a presença de Deus, acabou o homem. Você não presta mais para nada. Como ele diz assim, você pode ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, você nada fez. Então você não presta para nada. Amém?
Então ele diz assim no 19: os céus e a terra tomo hoje, de novo, hoje, por testemunho contra ti. Ou seja, eu estou te declarando o que vai acontecer. O que pode acontecer se você me deixar, vai gerar isso. Então, ser humano, presta atenção o que Deus está falando no dia de hoje para nós. Né? Ah, eu já sou pastor. Eu já vi muito pastor lá na Cacolândia. Bispo. Até padre. E aí? Por que estão lá então? Então, meus amados irmãos, pastor, nome de pastor não quer dizer que é nada não. O que importa é você segurar a presença do Senhor na sua vida. Amém? Isso é para mim, é para quem quer que seja, para apóstolo, é geral. A importância é você segurar a presença de Deus na sua vida. Amém? A presença de Deus significa Jesus Cristo, você andar no caminho de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, você não chega a Deus. Então segura a presença de Deus. Amém? Então diz assim: que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Peraí, tem alguma coisa difícil para entender essa parte? Será que tem? Eu não tem dificuldade nenhuma. Ele deixa a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para viver. Gente, isso é... Agora, tem luta? Vai ter luta sim. Só que você vai ter a salvação. É só isso, gente. Só isso não, é muito mais do que isso. Você vai ficar pertinho de Jesus Cristo. Você vai ver Ele, não como Ele andou aqui na terra, mas como Ele está lá junto do Pai, que é diferente. Aliás, eu falo assim diferente, porque aqui Ele andava como um homem. Correto? Aqui na terra Ele andava como um homem. Lá Ele não está como um homem. Amém? Então diz assim, Jesus Cristo: ah, se conhecer por ti mesmo, ainda hoje, não é amanhã, não é depois, semana que vem eu vou na igreja, eu vou conhecer a Deus, semana que vem eu vou dar uma oportunidade. Não é isso não, é hoje. Deus fala assim: ó, maldito, hoje mesmo eu tomarei a tua alma, e o que vai fazer? Então, é hoje, gente. E diz assim: ainda hoje, o que é devido à paz. O que é devido? Dever, o que é dever? É uma obrigação você ter a sua paz. Quem tem a paz, o diabo não tem paz não, tá? E o homem só tem paz se ele tiver Jesus Cristo. Amém? Não vem com esse negócio não. Ah, eu tô na igreja tal, fulano de tal, mas está longe de Jesus Cristo. Então você não tem paz não, você tem a desgraça. Só tem paz quem tem Jesus Cristo, quem tem o Espírito Santo. Amém? Então é esta mensagem que Deus colocou até aqui, o Espírito Santo conduziu. E agora vai ser a minha parte, fazer o quê? Pedir a Deus que dá mais oportunidade a essas pessoas que estão sofrendo, que faça eles conhecer. Jamais eu vou mandar Deus fazer. Não, eu não sou. Quem sou eu? Não, nem para mim, nem para ninguém. Tem gente que fala assim: pede teu Deus para fazer isso para mim. Não, tá errado. Ora ao seu Deus, intercede a seu Deus. Ou seja, busca seu Deus para que ele, se ele se agradar da sua busca, ele venha fazer isso para mim. Aí é que é a coisa. Pode ver o republicano, o publicano lá. Senhor, você é propício a mim, pecador. Ele não pediu nada. E o outro? O outro fez tudo, dizendo que tinha tudo. Tinha até poder. Mas não tinha era nada a não ser desgraça na vida dele. Amém? Então não queira ser o que você não é. Amém? Não seja ninguém não. Né? Mas aceita o Espírito Santo de verdade. Não seja
né, cheio daquela capa, coberto com aquela capa. Não, eu estou na igreja, eu sou ombreiro, eu sou pastor, eu tenho um crachá ali, ó, identificação, e não sai de nada não, tá? Infelizmente, nada mesmo, nada. Isso é nada. O que serve para alguma coisa, o que serve verdadeiramente para nós, é a presença de Deus, o Espírito Santo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu glorifico o teu nome. E que esta mensagem, este momento que o Senhor nos trouxe, Pai, isso é para nos fortalecer. É para nós saber que o Senhor quer o bem nosso. E que a parte nossa, Pai, caiba a nós buscá-lo, que vem do Senhor. E que isso traz a nossa salvação. É o vínculo. É o vínculo. É a intimidade com você que nós temos a salvação, Pai. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço por tudo mesmo, Pai. Apesar que eu não sou nada, não sou digno de nada, Pai. Sou o menor dos teus filhos. Mas tenho consciência, Pai, do que o Senhor me dá. Do que o Senhor tem feito na minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, obrigado. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, Pai. Porque somos pequenos e damos às vezes valor mais o que não é seu do que aquilo que é seu. Nós damos valor mais o que é do mundo do que o que é seu, Pai. Mas tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia mesmo, Pai. Porque se não for a tua misericórdia, nós cairemos e não levantaremos mais. Nós morremos e não verifiquemos, nós não ressuscitemos mais, Pai. Então nós não temos mais vida, como diz a tua palavra, Pai. O próprio Senhor Jesus disse, se morrer, mas se estás contigo, ainda que morra, viverás. Oh, Pai, obrigado. E eu peço misericórdia do Senhor por aquelas pessoas que estão longe de ti, Pai. Que não sabe o que faz, já não sente mais a tua presença, o teu amor não tem mais. No coração está completo de maldade, Pai. Oh, Pai. É tristeza a gente ver o homem soltando cada palavra, cada maldição. É o que tem dentro dele, Pai. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Limpa esta pessoa, Pai, com o sangue que foi derramado na cruz, que foi do Senhor Jesus Cristo, Salvador, Pai. Limpa estas pessoas, Pai. Purifica, Senhor. Limpa as mãos, purifica o coração, a mente, o corpo, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Visita, se tu puder, Senhor, se tu quiseres. Eu te peço, visita os hospitais, os presídios. Visita a rua, Pai. Está cheio de seres humanos a rua, Pai. Homens e mulheres, crianças, jovens, todos vazios do Senhor. Pai, oh meu Deus, tem misericórdia, porque eles também têm uma alma, Pai. Assim como eu tenho, a pastora Elisete, a pastora Josefa, a pastora Val, tem, Senhor, Ombreira, Lemita, e outros que estão aí, pastor Francisco. Nós temos uma alma, Pai, que nós estamos dando valor. Esse caminho, Pai, nós estamos lutando, porque nós sabemos quanto custa, e nós sabemos ali a beleza, o privilégio que é alcançar a salvação, Pai. Pois eles também têm a salvação, Pai. E o que eu quero para mim, eu quero para eles, Senhor. Por isso eu te peço em nome de Jesus, tem misericórdia deles, Pai. Dá oportunidade a cada um deles. Faça, meu Deus, com que ele tenha discernimento, que eles tenham conhecimento. O Senhor disse lá em Oséia, Pai, capítulo 4, versículo 6, se não me engano, que o povo estava sendo destruído por falta de conhecimento. Oh, Pai, o único que tem conhecimento aqui é o Senhor. Pois
Faça gerar no meio, no coração deste povo o teu conhecimento, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, para que eles não percam a salvação, para que eles tenham a base que é o Senhor, Pai. Te peço isso em nome de Jesus. Bendito seja o teu nome. Tu és um Deus maravilhoso. Tu és a nossa luz, Pai. Tu és o Deus da nossa salvação, o Deus forte e poderoso. O Deus que traz vida é o Senhor. Por isso, meu Deus, te agradeço e te glorifico até os últimos dias da minha vida. Enquanto o Senhor me der vida, eu estou te glorificando. É difícil, sim, mas o Senhor sabe. E eu sei que o Senhor é comigo. Então, meu Deus, e essas pessoas que estavam aqui, Pai, nessa pregação, todos, que o Senhor venha abençoar, do alto da cabeça, as plantas dos pés, que o teu Espírito passa sobre eles, Senhor. Abençoando cada vez mais, Pai. Dando discernimento, preparando eles para pregar o teu evangelho, Senhor, a dia. Que eles deem importância àquilo que o Senhor tem levado a eles, Senhor. Meu Deus, prepara cada um deles. Prepara a família deles, Senhor, para a salvação também. Senhor, abençoa cada um, aqueles que, se tiver alguém com a porta fechada, Pai, eu te peço em nome de Jesus, abra essa porta, Pai, para que eles possam, Senhor, sentir gozo na vida, como o Senhor disse, Pai. Melhor para o homem é comer e beber e gozar da sua alma, Pai. Pois que seja feita a tua vontade, Pai. Não deixe que nenhum deles venha a se separar de ti, Pai. Dá força a ele. Estrutura cada vez mais a base deles, Senhor. Com o teu Espírito. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, fortalece ali a alma do meu filho. A presença do Senhor seja na vida dele, Senhor. Que ele seja um servo do Senhor de verdade. Que ele, Senhor, dê valor ao que o Senhor entrega a ele. Dê sabedoria, conhecimento, entendimento a ele. E faz dele um mensageiro do Senhor, Pai. Para levar a verdade, não a mentira. Em nome de Jesus, abençoa a minha família, meus pais lá no Piauí. Toca neles, Senhor. E abençoa. Faz o milagre que eles estiverem precisando, Pai. Faça, Senhor, eu te peço. Não estou mandando, estou pedindo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fica na paz, que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Um abraço a todos. Ora pela minha vida espiritual. Senhor, em nome de Jesus. Pedido da tua serva, ombreira, Senhor, eremitas. Pai, eu levanto a minha mão. E a autoridade que o Senhor me deu, Pai, eu abençoo ela, a vida espiritual dela, Senhor. E peço em nome de Jesus que o Senhor fortalece a vida espiritual dela, Senhor. E enche, Pai, com teu Espírito, Pai. Derrama, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, o bem, a tua sabedoria, o teu conhecimento, o teu entendimento na vida dela, Senhor. Para que ela saia acima e abaixo, de lado, de banda, pregando o teu evangelho. Dê discernimento a ela, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Eu abençoo ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Então a todos seja abençoado em nome de Jesus. Se tiver mais alguém que entrou, que Deus abençoe, né? Um forte abraço a todos em nome de Jesus. Amém? Eu amo vocês. Estou aqui junto. Se precisar de mim, tiver o meu alcance, eis-me aqui. Amém? Fica na paz.